Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Esse é um vídeo um tanto diferente. Ele foi planejado para ser um vlog lá do início do ano, bem alegre, feliz, com a Mônica super contente com o início das aulas. Só que, como vocês sabem, aconteceu corona nas nossas vidas e muitas coisas mudaram. E esse vídeo foi gravado para ser uma coisa e acabou sendo outra. E eu continuei gravando na época porque a gente ainda tinha esperança de voltar, e é tanto que eu falo durante o vídeo que talvez eu já tenha voltado quando eu tivesse postado o vídeo. E aconteceu que ainda não, né? Vocês sabem, a gente ainda está tendo aula modo EAD, tentando se adaptar ao EAD, só que em casa, e ainda não voltamos às aulas presenciais e provavelmente não voltaremos esse ano. E é isso. Eu não intervi com informações do presente, e o que vocês vão ver é uma confusão da Mônica naquele tempo, tá? Da Mônica, que representa também os outros estudantes no início disso tudo, dessa adaptação. Então, bom vídeo. Essa semana, mesmo sendo a primeira de aula realmente falando, já tenho um monte de coisa pra ler, um monte de texto. Domingo eu já passei o domingo inteiro estudando, lendo pra matéria que seria hoje, que foi a matéria de estudos sociolinguísticos do inglês. E tinha um texto para ler sobre variação sociolinguística e tudo mais, essas questões de acento, questões de variantes, do que é considerado dialeto e por que se tem influência econômica e política. Agora eu tenho que fazer o que vai ser considerado uma avaliação para uma matéria que é Introdução ao Romance do Inglês. E é isso, e além disso eu tô fazendo um curso online de inglês, então eu ainda tenho que assistir às aulas, porque eu já estou atrasada nas aulas, e fazer os desafios desse curso. A proposta desse study vlog é acompanhar essa primeira semana valendo, porque eu já tive aula na semana passada, mas foram aulas para apresentação de programa. Então, essa semana é a semana que estará valendo real, e então vou tentar mostrar essa rotina de estudo e também um pouquinho da faculdade e corredores. É praticamente isso. Então vamos lá. Então eu comecei anotando o que eu precisava fazer para o dia, que era ler o texto do Freud sobre sonho, fantasia, fazer o issue paper da matéria de introdução ao romance e assistir uma aula do curso. Eu comecei lendo o texto do Freud para o dia seguinte, já eram 6 da tarde, então só foi isso que eu fiz nesse dia. Não tô entendendo. Não, e ela quer muita participação, sabe? Sim. E aí, tipo, é engraçado que, tipo, não sei se no horário de vocês, mas no meu, o pessoal, tipo, gosta de falar, assim, né? Tipo, vai falando as coisas. E aí, pra cada pergunta, ela, tipo... Mas não, eu falei alemão, mas tá falando. Francês, entendeu? Ah, nossa, francês, certeza. Alemão. Vírus pra ir, que aí não pressiona tanto. Ou se eu deixo, aí começa a doer. Ah, Malu, eu estou gravando um vlog hoje, que vai ser da primeira semana de aula. Como tá a sua primeira semana de aula? Vou te perguntar. Todo mundo. Como tá, Lorena, sua primeira semana de aula? Tá ótima. Tá ótima. Lorena é do alemão, tá fazendo vários esportes dela. E a sua, Malu? tá, eu tô no ritmo calor. Cadê a sua camiseta, Malu? É porque acho que ela Peraí, deixa eu bonita. dar foco, Malu. Linda, Malu, perfeita. É isso. Sem E as defeitos. leituras eu já tô um pouco atrasada. Ah, todo mundo. É isso. Eu não sei como isso aconteceu já. Então, não é algo muito assim, você acha, não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. E aí eu tô vendo a quantidade de texto que eu já tenho, sabe? E tá errado, Gente, eu falei, claro. O semestre é muito duro o tempo todo, nas férias eu quero esquecer aqui os pezinhos. 2 semanas... Eu nem leio mais, eu nem leio os Nossa, meus livros, sim. eu finjo que eu não tenho nada pra ler. Eu fico assim, vegetando. Não, e me deram 2 livros de Natal. Eu fiquei, ah, gente, um dia eu vou ler. Aparentemente não. Ai, meu Deus.
trabalho de boa. Tem carne, caçarola. e macarrão. Oi, então, gente, aconteceram várias coisas e nós paramos na segunda-feira, só que hoje é sábado. E vocês já devem estar sabendo, não sei quando eu vou conseguir postar esse vídeo, porque eu costumava postar enquanto eu tava na faculdade e isso não vai rolar mais por conta do coronavírus, eu não sei quando que a gente vai voltar. Talvez eu já tenha voltado quando esse vídeo for pro ar, mas... Enfim, o contexto agora é o seguinte, a gente parou no Study Vlog na segunda-feira, eu tinha lido um texto para aula de sociolinguística do inglês, que era na segunda, tive a aula, e depois eu tinha que fazer uma leitura de um texto do Freud, eu comecei a fazer com vocês, sobre dreams. Só que aí eu parei de gravar porque eu estava tensa fazendo aquela leitura, porque era pra fazer a leitura, pra fazer um trabalho. E aí, mano, eu não vou terminar antes, eu vou entregar esse trabalho. Aí eu parei de gravar porque a câmera tava me incomodando. Aí na terça era pra fazer as atividades de Libras, são 3. Uma de compreensão, uma sobre o texto teórico, que é de múltipla escolha, e uma produção de vídeo em Libras. Só que, na quarta, eu tinha que entregar a atividade de uma espécie de fichamento, só que em questões, da matéria de romance do inglês. E eu precisava ler o texto também, para fazer essa atividade. E aí eu acabei não fazendo as coisas de Libras, porque eu tinha com mais urgência essa atividade pra fazer, porque Libras eu posso fazer durante a semana inteira, eu tenho uma semana pra fazer. Então, eu fui ler esse texto do Freud sobre sonhos, dreams, e aí fiz na terça, eu fui terminar depois da meia-noite, até postei no Instagram, de ler e de fazer essa atividade em questões. Então, não consegui fazer na terça sobre atividade de Libras. Também não sei porque eu não fiz na quarta. Fui fazer na quinta. Aí eu fiz tudo e já mandei. E na sexta, que foi ontem, eu não fiz nada. Só fui às aulas. Eu fui às 2 aulas que eu tinha, que é no período da manhã. E o clima já tava tenso, não tinha praticamente ninguém nos corredores. Porque eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas... teve um caso confirmado no prédio de geografia. E aí também começaram a surgir outros casos que não foram divulgados, mas que pessoas que conhecem pessoas, né? Como a gente tá ali no nosso meio, a gente sabia... tinha pessoas que conheciam um amigo que tava suspeito, coisas assim, sabe? Então, muitas pessoas decidiram não ir já nessa aula. Eu fiz de teimosa, porque eu tenho imunidade baixa também, não deveria ir. Mas eu fui pra saber como ia rolar as coisas. Ok. Aí hoje eu acordei no sábado com a notícia de que a USP tomou a decisão de cancelar, paralisar as aulas no campus, né? E a USP foi a última, porque a Unicamp já tinha decidido há muito tempo, outras faculdades também. Mas enfim, e agora temos que fazer os trabalhos aqui de casa mesmo. E já tem professores que já passaram atividades, né? Que mandaram e-mail pra gente comunicando. E agora eu tenho que organizar como vai ser esse meu calendário, esse meu planner, pra fazer as atividades essa semana. Porque também tem muita coisa acumulada da semana passada. Então não vai faltar coisas para fazer. Então vamos ver como vai ser essa semana. Começando de agora, sábado. Então, eu comecei organizando pelo Google Agenda o que eu precisava fazer. Eu gosto bastante do Google Agenda, eu já mostrei pra vocês também no canal. Dá pra você alterar e fazer programação de lembretes, colocar as suas atividades, se organizar conforme o horário, alterar a cor pra ter uma visão melhor. Ele é muito útil pra organização. Então, eu fui colocando as atividades que eu precisava fazer e tendo uma visão também
do prazo, né? Porque eu sabia até onde eu poderia estender essas atividades, porque você tem a visão do calendário. E, para não esquecer de nada, antes de passar para o Google Agenda, eu anotei tudo que eu precisava fazer para depois passar finalmente para o Agenda de forma mais organizada. Então, eu terminei essa programação. Em azul tá o que eu preciso fazer e em rosa o que eu já fiz. Em laranja, as coisas mais urgentes. Então, eu comecei estudando pelo curso de inglês, eu assistia a aula e fazia anotação no caderninho. Oi pessoal, hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2020 e já começamos a semana de suspensão de aulas. Na verdade começa amanhã, terça-feira, mas os professores já acharam melhor evitar a segunda-feira, né, e não ir. Então eu já tô tendo atividades para fazer virtuais e então se acrescentaram tarefas naquelas que eu já tinha planejado de fazer na semana. E o tempo tá ficando curto porque todas são com prazo de entrega para essa semana. E então já tô um pouco atrasada, são 10h35. E vamos começar essas atividades. Hoje eu planejo fazer uma leitura para a aula que seria de hoje, da matéria de sociolinguística do inglês, e também fazer a atividade que o professor pediu dessa matéria. Eu ainda não achei a atividade, então estou procurando. E também assistir um vídeo produzido pelo professor, uma videoaula sobre essa aula que a gente teria, que a gente vai ter de qualquer forma. E também assistir um vídeo do TED. Então vamos começar, porque são muitas coisas para um dia só. Então, comecei lendo o texto para a matéria de sociolinguística do inglês. O texto é do Hudson, sobre sociolinguística, se chama Sociolinguística, de 1980. Eu tive que ler a introdução para essa aula. E eu faço essa leitura ativa de rabiscar o texto inteiro, grifar e fazer observações e reflexões, porque também facilita, caso eu tenha que voltar para esse texto, eu já tenho as minhas observações, e também porque eu absorvo mais o conteúdo da leitura. O texto do Hudson, ele é bem introdutório, essa introdução e didática. Fala sobre a discussão entre a tentativa de separação entre os sociolinguistas e os linguistas e mostra que, apesar dessa tentativa de separação, de separar os linguistas, que são as pessoas que trabalham a estrutura da língua, e os sociolinguistas, que relacionam a estrutura da língua com o social, os linguistas também têm o teor social e também trabalham com a língua, ou seja, a linguagem seria o elemento em comum. E mesmo os linguistas que tentam trabalhar apenas estrutura, seria algo falho, seria uma atividade cansativa e falha, porque a língua em si, ela já é social. Ela é falada por pessoas são sociais e culturais. Então é uma discussão bastante interessante e empolgante. Olá pessoal, terça-feira, 9h22, eu já fiz algumas coisas, eu tava fazendo aula de inglês mesmo, o curso que eu tô fazendo, e eu já falei pra vocês que eu uso esse caderno pra fazer anotações. E o que aconteceu? Essa semana eu não sei como vai ser, porque os professores ainda estão entrando em contato com a gente para falar o que a gente tem que fazer. E eu tinha alguns trabalhos, como eu já tinha organizado na agenda do Google com vocês, só que agora apareceram outros e outros que não vão ser tão urgentes assim, então agora eu tenho que reorganizar de novo.
qual vai ser a coisa que eu vou fazer hoje. Ontem eu fiz essas coisas, e aí eu tô anotando aqui como forma de... com a ideia de anotar o que eu realmente fiz. E lá no Google, na agenda, o que eu gostaria de ter feito no dia. Então, vão ter coisas que eu não vou ter cumprido, e aí eu tenho que pensar logo quando eu vou fazer essas coisas. Então, vamos lá agora. Eu já vou ver o que eu tenho que fazer agora. Porque eu tava planejando fazer o issue paper, que era uma espécie de fichamento de um texto em forma de questões. Então, de vez de você fichar, como de costume, você produz questões que aquele texto te trouxe. E também é uma prova de que você fez a leitura do texto. Só que essas questões a última aula a gente levou para a sala, né, para discutir entre a gente as questões que o texto nos trouxe. Ou seja, nossa, então se isso é isso, será que isso é aquilo? Aí a gente discutia, não, mas não pode ser porque isso é isso. E é nessa ideia, só que agora a gente não tem aula. Então a gente não vai conseguir colocar em prática agora. Então a professora pediu pra gente fazer, sim, só que pra entregar quando as aulas voltarem. Ou seja, eu ainda tenho um tempinho. Posso fazer no final de semana, por exemplo. Então agora vem algo mais urgente, porque já tem trabalhos com datas estabelecidas. Então eu tenho que fazer essas coisas que tem datas para fazer. Ontem, eu fiz atividades sociolinguísticas, só que ainda faltam. Eu respondi questões, só que ainda faltam responder mais 2, que é um trabalho em grupo. Aí a minha colega, que já apareceu aqui, a Mari, ela vai responder as outras 3. E aí terminar o PDF dessa tarefa também, que é do Hutzel, que é sobre sociolinguística. E ontem também assisti uma palestra, assisti 3 vídeos propostos pelo professor, fiz uma tradução da matéria de tradução português e inglês, então ontem o dia foi bem produtivo. E hoje tem que ser novamente, porque senão não vai dar tempo. Então vamos lá que eu tô falando demais. Beijos! Então eu comecei a fazer a leitura do texto do Kennedy sobre gerativismo, sobre Chomsky, para um trabalho que eu tinha que fazer para a matéria de tópicos de gramática do inglês, uma optativa que eu peguei nesse semestre. Também uma leitura ativa, como vocês podem ver. Então, eu li o texto, é um texto relativamente curto. Então, comecei a organizar como seria o meu trabalho nesse rascunho que eu faço antes de começar o texto. Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 18 de março, são 8h57, 9 horas. Hoje é o último dia para fazer um texto sobre a gramática transformacional e gerativa. E ontem eu já li os textos que eu tinha que ler, uma matéria proposta pela professora e também um texto sobre gramática gerativa, bem introdutório, acho que é Kennedy, vou escrever aqui, que ajudou bastante. E agora, colocar isso em forma de texto em inglês para ser postado no fórum. E nesse fórum a gente vai ver outros textos de outras pessoas, até mesmo do mesmo tópico. E eu escolhi não ver, já tenho postado do meu tópico, o único, e é sobre o meu tópico. E eu escolhi não ver para não ser influenciada no meu texto. E aí, então, é isso. Agora, fazer esse texto, postar hoje mesmo e já adiantar algumas coisas, porque já fiquei sabendo essa manhã que tem outra atividade de uma outra matéria de literatura portuguesa 3,
que vai ser uma resenha, que eu vou ter que fazer também, só não tem a data. Então tem que adiantar as coisas, porque a cada dia eu tenho a impressão que vão vir mais coisas pra fazer. Será? Então vamos lá. Oi, gente. Agora é hora do almoço. O que eu consegui até agora foi isso. E aí, esse é o texto teórico. Eu já trabalhei boa parte dele. E agora faltam trabalhar poucas coisas mesmo. Até... Cadê? Até aqui é onde eu quero trabalhar, mas a minha parte só vai até aqui. Porque depois começa a gramática universal, e a gramática universal é outro tema para outra pessoa. Então, a minha parte vai até aqui. Então, tô acabando já. E aqui eu tinha separado por esse sistema de cores, na matéria que a professora deu como texto base. Eu tô usando um outro além da matéria, mas esse é sobre a matéria. Então, eu separei por essas cores o que eu poderia usar no meu texto. Agora tá tudo cinza, porque foram as partes que eu já trabalhei no meu texto. Então, só tá faltando mesmo o em verde, que são as críticas que essa gramática recebeu. No entanto, eu não achei uma crítica forte nos textos que eu tô tendo como base. O que eu achei foi uma opinião sobre a gramática ter evoluído durante o tempo, e isso foi tornando ela complexa e difícil de entender para quem não fosse da área da linguística. Então, talvez eu use essa crítica, entre aspas, só que não é tão forte, é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Agora eu vou almoçar e daqui a pouco eu volto para terminar o texto. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Hoje é quinta-feira, são 9h45 e eu acabei de ter uma aula por videoconferência. Não foi conteúdo de aula, foi mais pra gente discutir como serão as nossas aulas teóricas e tudo mais. Então foi uma conversa pela plataforma do Google Meet. E ontem eu terminei o texto, finalmente, fiquei o dia inteiro fazendo aquele texto. E de noitinha, às 9h30, pontualmente, eu estava numa conversa de grupo pelo WhatsApp com o meu grupo de tradução, de uma matéria de tradução, que é obrigatória na habilitação do inglês, pra gente finalizar a nossa tradução. Já estava encaminhada, então era só arrumar uns últimos detalhes, porque a tradução é para ser enviada hoje. Então agora eu vou corrigir o meu texto da habilitação do inglês, eu terminei ontem, e já enviar. E temos que continuar também com as leituras, então vamos lá. Oi, pessoal, sexta-feira, 10h40 da manhã, e hoje vai ser o dia para fazer todas as atividades de Libras. Vai ser possível? Provavelmente não. Mas é o dia limite, porque seria o dia limite, só que eles estendem até domingo para entregar. Então, se eu não conseguir terminar tudo hoje, mas eu quero já entregar boa parte hoje, porque são 3 atividades para entregar, vou terminar amanhã. Tem uma produção de vídeo para enviar, tem exercícios de compreensão para enviar e exercícios da parte teórica do texto que eu tenho que ler. Então, eu vou começar lendo o texto e depois tentar fazer essa atividade teórica. E depois treinar os sinais, que é para essa semana. Assistir uma série que faz parte para compreender os sinais. E tentar fazer a atividade de compreensão. E, se der tempo, produzir o vídeo.
Acho que não vai dar, mas vamos tentar. Então, enquanto eu vou assistindo a aula teórica no computador, eu faço as anotações da aula. São discussões sobre contexto histórico, de quando foi fundada a primeira escola de sinais, quem foram os precursores, discussões mais próximas da medicina, como o diagnóstico. A gente discute coisas da fonoaudiologia e modelos sociais, modelo médico. E depois da aula eu li o texto teórico para fazer a atividade teórica. É esse texto. E como todos os textos, eu também faço a leitura ativa, que é fazendo as observações enquanto eu estou lendo. O texto, ele propõe um olhar crítico para a nossa definição de surdo como deficiente. Ele diz que não devemos chamar surdo de deficiente. Se for retratar alguma coisa relacionada a isso, seria como diferente e não deficiente, porque deficiente traria carga de incapacidade. E no caso do surdo seria apenas uma diferença da questão da audição, e a deficiência seria só uma nomenclatura médica. Oi, pessoal! Hoje é finalmente sábado e o último dia desse vlog, né, desse study vlog. Sábado, dia 21/3/2020, 8h24. E amanhã eu com certeza irei estudar, mas este vídeo está gigante. E, assim, as minhas obrigações para essa semana terminam hoje, que eu vou conseguir enviar hoje, que é de Libras. Ontem eu parei com vocês lendo um texto que falava sobre deficiência, sobre o termo deficiência, sobre a questão do modelo social e o modelo médico. Tem uma diferença. E temos também, no texto, fala sobre termos que são problemáticos para se usar, porque eles podem ser pejorativos em muitas coisas que eu não tinha ideia da problemática. Então, foi uma leitura, assim, que essa matéria só tá trazendo, abrindo minha mente, sabe? E hoje é a parte prática. Então, eu tenho que enviar um vídeo, produzindo um vídeo sobre o que eles pedirem e enviar para nossa plataforma, o Moodle USP, e também assistir a minissérie de um estudante que passa por dificuldades em uma escola que não é preparada para receber uma pessoa surda. E nessa série eu também tenho que notar os sinais que o estudante faz. E também, ontem eu assisti a videoaula teórica, li o texto teórico e fiz a atividade teórica, que eram responder 10 questões de múltipla escolha. Então, hoje, só para resumir, desculpa, eu tô com sono, para resumir, a gente vai assistir a minissérie, treinar os sinais pelo glossário, que é disponibilizado. Se eu não me engano, agora eu tenho que treinar a parte de números e outras coisinhas. E produzir o vídeo e fazer a atividade de compreensão. São outros videozinhos que você tem que colocar a resposta em relação ao sinal. Você tem que entender qual é aquele sinal e falar qual é o sinal que está sendo sinalizado. Então vamos lá, queridos. Espero que vocês estejam bem e se cuidando. E é isso, pessoal. Eu acabei de enviar o vídeo de Libras pro sistema e já fiz a atividade de compreensão, já enviei também, agora tá tudo feito de Libras. E hoje eu provavelmente vou estudar
um pouquinho mais, vou terminar de ler aquele texto de sociolinguística e ver se eu faço pelo menos mais uma questão que faltam responder 2 questões. Mas eu vou parar por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente pegou bem o início, né? Eu tava indo pra aula e depois... se eu demorei pra postar foi por conta das circunstâncias tecnológicas e de serviços. E até!